Eu encontrei um batom no banco de trás do carro do meu marido. Não era meu. Eu sabia disso na mesma hora que vi. Porque eu uso vermelho. Sempre usei vermelho. E aquele batom era rosa chiclete. Daquele rosa artificial, barato, que você compra em farmácia e que deixa seus lábios com aquela cor que grita para todo mundo que você tem 20 e poucos anos. Meu nome é Juliana. Tenho 37 anos. Sou professora de História em Curitiba. E estou aqui para contar para você exatamente como descobri que meu casamento de 14 anos era uma mentira. Tudo começou numa terça-feira comum. Uma daquelas terças que você não lembra depois porque nada de especial acontece. Ou pelo menos, nada que você perceba de imediato. Eu havia emprestado o carro do Marcelo, meu marido, para ir buscar algumas coisas na casa da minha mãe. Ele estava trabalhando. Ele sempre está trabalhando. Marcelo é vendedor de carros usados. Passa o dia inteiro mostrando veículos para clientes, trocando de carro constantemente, viajando entre as concessionárias de Curitiba. Eu não estranhava quando ele chegava tarde. Não estranhava quando ele chegava com o cabelo molhado, como se tivesse acabado de sair do chuveiro em algum lugar que não era nossa casa. Não estranhava quando seu perfume era ligeiramente diferente de como tinha saído de casa. Porque eu era uma mulher que confiava. Ou melhor, eu era uma mulher que não queria saber da verdade. De qualquer forma, quando eu entrei naquele carro, o cheiro era familiar. Aquele cheiro que conhecia bem. O cheiro de Marcelo. Seu desodorante. Seu perfume que ele usava todos os dias. Mas havia algo a mais. Algo que eu não conseguia identificar muito bem. Eu liguei o rádio. Dirigi até a casa da minha mãe. Entreguei algumas coisas que ela havia pedido. Conversamos sobre nada de importante. Ela perguntou como estava o Marcelo. Eu respondi que estava bem. Ela sorriu daquele jeito que mães sorriem quando querem dizer que sabem mais do que estão falando. Mas eu estava tão ocupada com minha vida que não parei para questionar aquele sorriso. Quando voltei para o carro, precisei buscar algo que havia deixado cair embaixo do banco de trás. Meu celular havia caído entre o banco e o chão. Eu precisava dele. Não tinha como ficar sem meu celular. Então eu coloquei meu corpo entre aquele espaço apertado, tentando alcançar meu telefone. Meu rosto estava de cabeça para baixo. Minhas mãos tateando no escuro daquele espaço. E foi então que meus dedos tocaram em algo. Algo de plástico. Algo liso. Algo que definitivamente não era meu celular. Eu retirei minha mão daquele espaço, ainda de cabeça para baixo, segurando aquele objeto. Era um batom. Eu saí de cima daquele banco. Sentei no banco de trás e observei aquele batom na palma da minha mão. Rosa chiclete. Barato. Esquecido. Meu coração começou a bater de um jeito estranho. Aquele jeito que bate quando você descobre algo que muda tudo. Aquele batida que parece que não vai mais parar. Aonde você está vendo isso? De qual cidade do Brasil você está acompanhando minha história? Deixe nos comentários desse vídeo. Porque quero que você sinta exatamente o que eu senti naquele momento. Quero que você esteja aqui comigo, neste banco de trás, segurando este batom na sua mão. Eu limpei aquele batom na minha saia, como se a sujeira que ele tinha pudesse passar para mim de alguma forma. Como se eu pudesse literalmente limpar a verdade que ele representava. Meu instinto foi procurar mais. Porque um batom não aparece sozinho no carro de um homem. Um batom no banco de trás, escondido naquele espaço apertado, é uma pista. É uma evidência. É uma confissão silenciosa. Eu procurei embaixo dos bancos, entre os assentos, na porta, na área de armazenamento do painel. Nada mais. Mas aquele batom era o suficiente. Aquele batom era tudo que eu precisava para que tudo faça sentido. Os horários estranhos de trabalho. As reuniões extras que ele estava tendo. O fato de ele estar usando colônia em concentrações diferentes ao longo do dia, como se estivesse se refrescando durante o dia. O fato de ele estar deixando meu abraço mais cedo quando voltava para casa. O fato de ele estar dormindo mais longe de mim na cama. Um batom rosa chiclete. E tudo mudou. Eu coloquei aquele batom dentro da minha bolsa. Meu coração estava acelerado. Minha boca estava seca. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu ajustava meu espelho retrovisor. Eu dirigi para casa em silêncio completo. Sem rádio. Sem nada. Apenas o som do meu próprio sangue nos ouvidos. Quando cheguei em casa, eram por volta das 17 horas.
Marcelo chegaria por volta das 20 horas, como sempre. Isso me dava 3 horas para processar o que havia encontrado. 3 horas para decidir o que fazer com esse batom rosa chiclete que havia destruído minha paz de espírito. Eu coloquei o batom em um vidro em meu guarda-roupa. Um vidro que guardava coisas que eu sabia que não queria que ele visse. E me sentei na cama, observando a parede. Porque naquele momento, tudo que eu podia pensar era: quem é ela? Eu passei aquelas 3 horas fazendo o que toda mulher faz quando descobre que algo está errado. Eu comecei a procurar. Não fisicamente. Não no sentido óbvio. Eu estava muito mais inteligente do que aquilo. Eu tinha 37 anos, trabalhava com adolescentes o dia inteiro, ensinava história. Eu sabia como investigar. Eu sabia como montar um quebra-cabeça. Primeiro, eu abri o histórico de localização do celular de Marcelo. Sim, eu tinha acesso. Nós compartilhávamos localização há anos. Ele havia dito que era para segurança. Para que ele soubesse que eu estava bem quando estava dirigindo sozinha. Para que eu soubesse que ele estava seguro quando estava viajando entre as concessionárias. Segurança. Que palavra engraçada para usar quando você está controlando alguém. Eu peguei meu iPad e acessei a conta do Google dele. Havia um mapa mostrando todos os lugares onde ele havia estado nos últimos 30 dias. Eu comecei a estudar aquele mapa como se fosse um texto antigo que precisava ser traduzido. Marcelo saía de casa por volta das 7h30 da manhã. Dirigia até a primeira concessionária, que ficava na região da Água Verde. Ficava lá por cerca de 1 hora. Depois se movia para a concessionária do Batel. Depois para a concessionária de Pinhais. Tudo normal. Tudo combinava com o que ele dizia que fazia. Mas havia uma anomalia. 2 vezes por semana, geralmente às terças e quintas, seu ponto vermelho ficava em um local específico durante 45 minutos a 1 hora. Um endereço que não era nenhuma concessionária. Um endereço que era um prédio de apartamentos na região da Vila Madalena, em Curitiba. Eu reconheci aquele endereço imediatamente. Porque eu havia passado por aquela rua inúmeras vezes. Porque eu conhecia aquele bairro. E porque aquele prédio tinha uma reputação muito específica. Eram daqueles prédios antigos onde as pessoas alugavam apartamentos para horas. Aqueles lugares que você não fala abertamente, mas que todo mundo sabe o que é. Um motel. Ou pior, um motel barato que se fazia passar por um prédio de apartamentos para parecer mais respeitável. Eu coloquei minha mão sobre minha boca. Aquele gesto que você faz quando quer gritar, mas não consegue fazer nenhum som sair. Eu imprimi aquele mapa. Eu salvei aquele mapa no meu computador. Eu tirei uma captura de tela. Porque eu precisava ter provas. Eu precisava ter algo que fosse irrefutável. Depois eu entrei no WhatsApp dele. Eu sabia a senha. Ele havia me dado acesso anos atrás, quando a gente ainda confiava um no outro. Quando a gente ainda era honesto. Ou quando eu acreditava que éramos honestos. Seus contatos estavam organizados por nome. Centenas deles. Números de clientes. Números de amigos. Números de colegas de trabalho. Eu comecei a procurar por qualquer coisa que parecesse suspeita. Qualquer nome feminino que não reconhecesse. Qualquer conversa que fosse apagada ou arquivada. Havia várias conversas arquivadas. Eu abri a primeira. Era com um número que apenas tinha o nome Fernanda. Mas havia algo estranho ali. A conversa havia sido deletada, mas o WhatsApp ainda mostrava que tinha havido interação. Eu cliquei em recuperar conversa. E então eu vi mensagens que começavam com "Oi lindão, saudade de você" e terminavam com "Não vejo a hora de te ver quinta à noite". Meu corpo inteiro começou a tremer. Quinta à noite. O mesmo dia que ele ia para aquele endereço na Vila Madalena. Eu continuei lendo. Havia fotos. Fotos de uma mulher. Uma mulher com cabelo ruivo comprido. Uma mulher que aparecia em várias fotos usando um batom. Um batom rosa chiclete. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Você já teve aquele momento onde tudo faz sentido de uma forma que você nunca quis que fizesse sentido? Onde todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, mas você não quer que o quadro final seja aquele. Eu estava vivendo aquele momento. E eu estava apenas começando. Eu fui para o banheiro e vomitei. Não porque estava com nojo de comida, mas porque estava com nojo da verdade. Quando saí do banheiro, eu continuei procurando. Abri outras conversas arquivadas.
Havia uma com o número Lucas, uma com Amanda, uma com Stephanie. Cada uma delas com uma mulher diferente. Cada uma delas com mensagens que revelavam encontros marcados. Cada uma delas com datas que combinavam com aquele mapa de localização. Marcelo não estava tendo um caso. Marcelo estava tendo vários. Eu me sentei no chão do meu quarto e apenas respirei. Tentei respirar de uma forma que fizesse sentido. De uma forma que meu corpo ainda funcionasse. Porque a verdade que eu estava descobrindo era muito maior do que apenas um batom rosa chiclete. Eu peguei meu celular e liguei para minha amiga Débora. Sim, a mesma Débora que tinha aparecido na história anterior. Porque toda mulher tem aquela amiga. Aquela amiga que você liga quando seu mundo está desabando. Oi, Ju, tudo bem? Perguntou Débora quando atendeu. Não, nada está bem. Eu preciso que você venha aqui agora. Por favor, disse eu, minha voz soando como aquela de alguém que estava pedindo ajuda de emergência. Débora chegou em 20 minutos. Ela entrou no meu quarto e simplesmente me abraçou. Ela não perguntou nada. Ela apenas me abraçou enquanto eu chorava em seus ombros. Depois eu lhe mostrei tudo. O batom, o mapa de localização, as conversas do WhatsApp, as fotos. Débora permaneceu em silêncio durante muito tempo. Quando finalmente ela falou, sua voz era firme. Juliana, você precisa parar de processar isso sozinha. Você precisa de um plano. Você precisa de estratégia. Porque se você confrontar Marcelo agora, enquanto você está emocional, ele vai encontrar uma forma de você ser a vilã dessa história. Ele vai encontrar uma forma de você estar errada. Eu sabia que Débora tinha razão. Mas como você faz um plano quando seu mundo acabou de desabar? Como você pensa estrategicamente quando você está sentindo como se estivesse morrendo? Débora se sentou ao meu lado na cama. Primeiro, você precisa reunir mais provas. Provas que sejam indiscutíveis. Porque homens como Marcelo, eles sempre tentam negar. Eles sempre dizem que você entendeu errado. Que as coisas não são como parecem. Você precisa deixá-lo sem saída. Como eu faço isso? Perguntei eu. Você o segue, respondeu Débora, simplesmente. Você descobre onde ele realmente vai naqueles dias. Você reúne provas visuais. Você o vê com suas próprias mãos. Porque ninguém consegue negar aquilo que você vê com seus próprios olhos. Eu sabia que ela tinha razão. Mas a ideia de seguir meu próprio marido era algo que eu nunca havia imaginado que teria que fazer. Quinta-feira à noite, disse eu. Ele vai para lá quinta-feira à noite. Então a gente segue ele quinta-feira à noite, confirmou Débora. E foi assim que eu acabei marcando que seria talvez a noite mais importante da minha vida. A noite em que eu finalmente veria a verdade sem poder mais negar. A quarta-feira foi a noite mais longa da minha vida. Eu não consegui dormir. Eu fingi dormir quando Marcelo chegou em casa por volta das 20 horas. Eu fiz café. Eu perguntei como tinha sido seu dia. Eu fingi ser a esposa que ele merecia ser enganada. Porque sim, naquele momento eu estava com raiva dele. Mas eu também estava com raiva de mim mesma. Por confiar. Por ser cega. Por não ter visto o que estava acontecendo bem embaixo do meu nariz. Marcelo dormiu normal. Ele estava cansado. Ou pelo menos, ele fingiu estar cansado. Ele deitou do seu lado da cama. Eu deitei do meu lado. Há quantos meses nós não dormíamos verdadeiramente abraçados? Quantas semanas havia passado desde que eu havia tocado nele sem sentir nojo? Quando amanheceu quinta-feira, eu acordei antes dele. Eu já havia planejado tudo com Débora. Eu diria que tinha uma reunião de professores que se estenderia até mais tarde. Que não saberia que hora chegaria. Que ele não deveria me esperar para jantar. Mentira após mentira. Como ele havia feito por meses. Marcelo simplesmente assentiu quando eu contei minha história. Ele nem questionou, porque ele estava ocupado demais pensando em seus próprios planos para aquela noite. Seus planos com aquela mulher. Aquela mulher com cabelo ruivo e batom rosa chiclete. Eu fui para o trabalho normalmente. Ensinei minhas aulas. Falei sobre a Revolução Francesa para uma sala cheia de adolescentes que não estava realmente ouvindo. Eu estava esperando as horas passarem. Às 17 horas, eu encontrei Débora no estacionamento de um shopping em Curitiba. Nós dirigimos até a região da Vila Madalena. Estacionamos a alguns quarteirões de distância do prédio.
E esperamos. Nós esperamos 15 minutos, 20, 30. E então vimos o carro de Marcelo chegando. Meu coração disparou. Meu corpo inteiro começou a tremer. Marcelo saiu do carro. Ele estava usando uma camiseta nova. Uma camiseta que eu não reconhecia. Ele havia se cortado recentemente. Seu cabelo estava penteado de uma forma diferente. Ele estava carregando uma mochila. Meu Deus! Ele havia levado uma mochila. Aquela mochila que eu havia comprado para ele alguns anos atrás. Aquela mochila que ele dizia que era muito valiosa para usar no dia a dia. Ele estava levando uma mochila para ir encontrar outra mulher. Vem, disse Débora, pegando minha mão. A gente vai entrar. Nós saímos do carro e caminhamos pela rua. Marcelo havia entrado no prédio. Nós tínhamos que ver em qual apartamento ele ia entrar. O prédio era velho. As paredes eram desgastadas. O cheiro era estranho. Era um daqueles lugares onde você podia sentir o peso de todos os segredos que haviam sido guardados lá dentro. Nós entramos pelo saguão. Havia um elevador à nossa frente. Nós o vimos subir. O número acendeu. 3º andar. Apartamento 302. De qual cidade você está vendo isso? De qual estado do Brasil você está vivendo exatamente o que eu vivi naquele momento? Porque quero que você sinta essa raiva que eu estava sentindo. Débora e eu subimos as escadas. Nós não queríamos chamar atenção com o elevador. Quando chegamos ao 3º andar, nós ouvimos vozes. Uma voz de homem. Uma voz de mulher. A voz de Marcelo. Rindo. Rindo de um jeito que eu nunca o havia ouvido rir comigo. Nós nos posicionamos perto da porta do apartamento 302. E então eu ouvi. Saudade de você, meu amor, dizia uma voz feminina. A voz era doce. A voz era jovem. A voz era daqueles que acreditavam estar vivendo um romance. Eu cheguei em casa por volta das 21 horas. Marcelo já estava lá. Ele havia saído daquele apartamento logo depois de mim. Ele havia deixado Camila lá sozinha, provavelmente processando aquele encontro desastroso. Eu não sabia e também não me importava. Quando eu abri a porta de casa, Marcelo estava na sala, sentado no sofá, com a cabeça nas mãos. Ele levantou os olhos quando me viu. Juliana, por favor, vamos conversar sobre isso, disse ele, levantando-se do sofá. Vamos conversar? Agora você quer conversar? Perguntei, minha voz cortante como vidro. Você não queria conversar quando estava mensageando com Camila. Você não queria conversar quando estava marcando encontros no motel. Você não queria conversar quando estava deitando na cama com outra mulher todas as semanas. Marcelo caminhou em minha direção. Não se aproxime de mim, avisei, levantando uma mão. Se você se aproximar, eu vou gritar. E eu vou fazer de uma forma que toda a vizinhança vai ouvir. Porque sabe o que descobri hoje, Marcelo? Que você não é apenas um homem que me traiu uma vez. Você é um homem que traiu sistematicamente. Com várias mulheres. Por vários meses. Você construiu uma vida inteira de mentiras. Marcelo ficou onde estava. Quantas? Perguntei. Quantas mulheres? Porque eu encontrei conversas com pelo menos 3. Mas sou só eu que sou louca ou há mais? Marcelo permaneceu em silêncio. Vou falar por você então, continuei. A Camila. A Fernanda. A Amanda. A Stephanie. Quantos nomes mais, Marcelo? Quantas outras mulheres você convenceu de que as amava? Quantas outras mentirinhas você contou? Juliana, você não entende o contexto. Começou ele, aquele argumento tão familiar que eu quase podia irritar junto. Não me diga que eu não entendo o contexto, interrompi eu. Eu entendo perfeitamente o contexto. O contexto é que nosso casamento perdeu magia. O contexto é que nós nos tornamos rotina. E em vez de você ter a coragem de dizer que era infeliz, em vez de você ter o caráter de sugerir terapia de casal ou divórcio, você escolheu ser um covarde. Você escolheu mentir. Você escolheu enganar. Marcelo tentou se aproximar novamente. Eu disse para você não se aproximar, gritei, e desta vez havia uma histeria na minha voz que me assustou. Mas eu deixei fluir, porque eu merecia estar histérica. Eu merecia estar furiosa. Você fez amor comigo no sábado passado, Marcelo. No sábado passado, você entrou na minha cama. Você me beijou. Você me tocou.
E depois você foi para aquele apartamento com Camila na terça-feira. Como você faz isso? Como você consegue beijar meus lábios sabendo que havia beijado os dela? Marcelo abaixou a cabeça. Você sabe qual é a coisa mais humilhante? Que eu acreditei em você. Quando você dizia que estava em reuniões de trabalho, eu acreditava. Quando você voltava para casa cheirando a outro perfume, eu acreditava na sua história de que tinha ido a um cliente fumante. Eu acreditava em tudo porque eu sou uma idiota que confia nas pessoas que ama. Quantos de vocês aqui fizeram a mesma coisa que eu? Quantas de vocês já acreditaram em mentiras porque queriam acreditar? Porque é mais fácil viver em ilusão do que enfrentar a verdade. Eu caminhei até o quarto e abri meu guarda-roupa. O que você está fazendo? Perguntou Marcelo, seguindo-me. Estou pegando minhas coisas. Eu vou para a casa da minha mãe. Amanhã vou ligar para um advogado. Nós vamos começar os procedimentos de divórcio, respondi, pegando uma mala do topo do guarda-roupa. Juliana, por favor, não faz isso. Vamos conversar. Vamos tentar consertar isso, suplicou Marcelo, e havia desespero em sua voz. Consertar? Marcelo, você quebrou isso. Você não quebrou um copo que a gente pode colar. Você quebrou minha confiança. Você quebrou meu coração. Você quebrou 14 anos de casamento. Não há nada aqui para consertar. Só ruínas. Eu comecei a colocar minhas roupas na mala. Camisetas, calças, meias. Tudo aquilo que eu precisaria para uma vida que era completamente diferente daquela que eu estava deixando para trás. Marcelo permaneceu de pé no quarto, observando. Você quer saber o que dói mais? Perguntei, sem parar de empacotar. Não é nem o fato de você ter me traído. Homens traem. Homens são fracos. Homens veem uma mulher mais jovem e acreditam que podem recomeçar uma vida. Eu já esperava disso de você, em algum nível, mesmo que não quisesse admitir. Marcelo abaixou a cabeça. O que dói mais é que você não teve a coragem de ser honesto comigo. Você não teve o caráter de dizer que não era feliz. Você preferiu me humilhar. Você preferiu me fazer parecer uma idiota. Você preferiu me fazer questionar minha sanidade mental enquanto você estava vivendo uma vida dupla. Eu fechei a mala. Sabe qual foi o erro que você cometeu? Perguntei, colocando a mala no chão. Que você pensou que eu era burra o suficiente para não notar. Um batom rosa chiclete. Só isso. Um batom que você deixou no banco de trás do carro. Um batom que você achou que era insignificante demais para eu notar. Eu retirei o batom do meu bolso. Aquele batom rosa chiclete que havia começado tudo. Esse batom, continuei, segurando-o perto do rosto de Marcelo. Esse batom que você achou que era tão pequeno, tão insignificante, foi o que destruiu seu casamento. Porque um batom não aparece sozinho em um carro de um homem casado. Um batom é uma confissão. Um batom é uma pista. Um batom é a justiça desconhecida que encontra você quando você acredita que está seguro. Eu joguei o batom no chão. Você pode ficar com ele. Você pode dar para Camila. Você pode dar para Fernanda, Amanda, Stephanie ou qualquer outra mulher que você encontrar no futuro. Mas você vai lembrar disso pelo resto da sua vida. Você vai lembrar que começou com batom rosa chiclete. Eu peguei minha mala. Onde você vai? Perguntou Marcelo, com voz pequena. Para longe de você. Para longe dessa mentira. Para longe dessa vida que nós fingíamos estar vivendo, respondi. Eu caminhei até a porta. Marcelo, você sabe qual é a última coisa que eu quero que você entenda? Perguntei, parando na porta. Que você não é um príncipe que está tendo um romance. Você é um homem medíocre que tem medo de envelhecer. Você é um homem que prefere correr para os braços de mulheres mais jovens do que enfrentar seus próprios problemas. Você é um homem que sacrificou tudo aquilo que você tinha porque não conseguia lidar com o fato de que o tempo passa para todos nós. Eu abri a porta. E quando aquelas mulheres mais jovens descobrirem que você é apenas um homem comum, quando elas crescerem e deixarem de o admirar, quando você virar velho e desinteressante para elas, você vai estar sozinho. Completamente sozinho. Porque você não teve a coragem de amar alguém pelo que ela realmente é, pelo tempo inteiro, em todas as formas. Você só soube amar uma ideia. E ideias nunca duram, Marcelo. Marcelo tentou me parar. Não me toque, avisei, levantando minha mala como defesa. Nós terminamos. Nós terminamos no momento em que você deixou aquele batom no banco de trás do meu carro. Eu caminhei para o carro.
Marcelo tentou seguir para o pátio. Não se aproxime de mim, gritei. Se você se aproximar, eu grito pedindo ajuda. Sabe quantas mulheres na minha rua viram aquele prédio onde você estava? Sabe quantas pessoas testemunharam você entrando naquele motel? Você não é tão esperto quanto acha que é, Marcelo. Eu liguei o carro. Quando estava dirigindo para a casa da minha mãe, eu finalmente permiti que o choro viesse. Mas não era o choro de alguém que está quebrada. Era o choro de alguém que finalmente estava se libertando. 3 meses depois, aquela é a frase que marca o tempo depois da traição. Você vive sua vida em antes e depois. Antes de encontrar o batom. Depois de encontrar o batom, eu estava agora no período do depois. E o depois era muito diferente do antes. No dia seguinte, aquela noite em que eu saí de casa, eu liguei para o melhor advogado de divórcio de Curitiba. Seu nome era Roberto. Ele tinha 25 anos de experiência. E quando eu entrei no seu escritório e contei minha história, eu pude ver que ele já tinha visto tudo antes. Você tem provas? Perguntou Roberto. Ajustando seus óculos, eu coloquei meu celular em sua mesa, mostrei tudo. O mapa de localização. As conversas do WhatsApp. As fotos. As mensagens de voz. O batom. Tudo. Roberto examinou tudo cuidadosamente. Quando terminou, ele se inclinou para trás em sua cadeira. Você tem um caso muito forte, Juliana. Extremamente forte. Com isso, você pode conseguir praticamente qualquer coisa que você pedir. Eu não quero nada dele, respondi. E era verdade. Eu quero apenas que ele saia da minha vida. Eu quero a casa. Eu quero o carro que eu pago. E eu quero que ele pague uma pensão alimentícia decente enquanto a gente resolve o divórcio. Roberto assentiu. Nós vamos usar todas essas evidências. Infidelidade é uma causa válida para divórcio. E com documentação dessa qualidade, ele não vai ter pé para pisar em tribunal. As semanas seguintes foram uma montanha-russa legal. Marcelo tentou várias coisas. Primeiro, ele tentou negar. Disse que aquelas conversas não eram dele. Que aquelas fotos eram fabricadas. Que o mapa de localização tinha sido hackeado. Mas quando Roberto apresentou tudo em tribunal, quando o juiz olhou para aquelas evidências com seus próprios olhos, Marcelo não teve escolha. Ele teve que admitir. E quando ele admitiu, tudo desabou muito rapidamente. O juiz se mostrou simpatizante à minha situação. Ordenou que Marcelo pagasse uma pensão alimentícia substancial. Ordenou que ele cobrisse os custos do divórcio. E ordenou que eu mantivesse a casa enquanto os procedimentos legais continuassem. Marcelo pediu para se mudar para um apartamento alugado enquanto finalizávamos os detalhes. Isso me deu tempo e espaço para processar tudo o que tinha acontecido. Minha mãe ajudou muito durante esse tempo. Ela vinha para minha casa todos os dias depois que Marcelo saía. Ela limpava. Ela cozinhava. Ela me abraçava quando eu começava a chorar em momentos inesperados. Porque sim, eu ainda chorava. Não porque eu sentia falta dele, mas porque eu estava lamentando a morte daquilo que eu acreditava que nós tínhamos. Aquele casamento que eu pensava que era sólido havia se revelado ser feito de areia. Débora também estava lá. Ela vendia comigo para as consultas com o advogado. Ela sentava comigo no sofá enquanto eu processava tudo. Ela me lembrava constantemente de que nada daquilo era culpa minha. Juliana, você fez tudo certo, disse Débora uma noite, enquanto estávamos comendo sorvete na minha cozinha. Você investigou. Você reuniu provas. Você confrontou. Você saiu. E agora você está se reconstruindo. Você é forte. Você sempre foi forte. Ele é que foi fraco. Eu sabia que Débora tinha razão. Mas saber e sentir eram duas coisas diferentes. Interpelação ao espectador. Quantos de vocês estão nesse momento agora? Naquele período onde você sabe que fez a coisa certa, mas ainda dói? Onde você sabe que merecia melhor, mas ainda sente o vazio? Enquanto isso, Marcelo estava tendo sua própria queda. Camila o abandonou assim que descobriu que ele era casado. Fernanda fez o mesmo quando ficou sabendo. As outras mulheres sumiram da noite para o dia quando compreenderam que aquele homem não era um príncipe, era apenas um mentiroso. Marcelo perdeu seu emprego pouco depois. Porque quando as histórias começaram a circular entre seus colegas, quando todos ficaram sabendo que ele havia sido descoberto cometendo infidelidade sistematicamente, quando seus chefes compreenderam que ele havia perdido a confiança e o respeito de seus pares, ele foi demitido. Não porque houve uma política contra isso, mas porque ninguém quer trabalhar com um homem que não é digno de confiança. Um homem que mente tão livremente é um homem que pode roubar. Um homem que engana sua esposa pode enganar seu cliente. Um homem que não tem honra em sua vida pessoal não a tem em sua vida profissional. Marcelo começou a enviar mensagens para mim. Mensagens dizendo que sentia muito. Mensagens dizendo que havia cometido um erro.
Mensagens dizendo que queria tentar reconquista-me. Eu bloqueei cada uma delas. Porque eu havia aprendido algo muito importante durante aquele tempo. Que pedir desculpas sem mudança real é apenas manipulação. Que homens como Marcelo não mudam. Eles apenas aprendem a se esconder melhor. Que eu não tinha obrigação de dar a ele a chance de me ferir novamente. 4 meses depois da descoberta do batom, o divórcio foi finalizado. Foi rápido porque Marcelo não questionou nada. Ele assinou todos os documentos. Ele aceitou todas as termos. Porque ele sabia que não tinha posição para lutar. Ele havia sido descoberto. E agora ele estava pagando o preço. No dia em que o divórcio foi finalizado, eu tirei aquele batom rosa chiclete do meu guarda-roupa. Aquele batom que havia começado tudo. Eu olhei por um longo tempo. E então eu joguei no lixo. Porque aquele batom havia cumprido sua missão. Ele havia me libertado. Você está bem? Perguntou minha mãe quando me viu saindo do banheiro. Estou muito bem, respondi, e era verdade. Eu estou livre. 2 meses depois, eu retomei meu trabalho com mais foco do que nunca. Eu preparava minhas aulas com paixão renovada. Eu falava com mais liberdade. Eu tinha uma energia que meus alunos notavam. Uma menina da minha classe, uma menina de 16 anos que tinha estado passando por seus próprios problemas familiares, me procurou depois de uma aula. Professora, você parece diferente. Como você faz isso? Como você segue em frente? Perguntou ela. Eu me sentei ao seu lado porque descobri que merecia melhor. E você também merece, querida. Você merece uma vida onde as pessoas sejam honestas com você, onde as pessoas não te traem, onde você não tenha que desconfiar de tudo o que é dito para você. Quando você compreender que você merece melhor, é muito mais fácil deixar ir as pessoas que não o dão. A menina apenas assentiu, como se aquelas palavras fizessem mais sentido para ela do que qualquer conselho que qualquer adulto havia lhe dado. E é verdade. Porque quando você vive a experiência, quando você passa por aquilo, você compreende em um nível diferente. Você não apenas intelectualmente sabe que merecia melhor. Você sente aquilo no seu corpo. Você sente aquilo em cada célula do seu ser.